presidente declara aberta a sessão. A ata da sessão anterior é lida, posta em discussão e em votação é aprovada. O presidente convida a secretária a ler as matérias da ordem do dia. Requerimento da vereadora Letícia Camelo, número 205/2025. Requerimento da Câmara Municipal, nota de pesar. Câmara Municipal, número 207/2025. Projeto de lei do vereador Fábio Godinho, número 22/2025. Concede o título de cidadão tejuçuoquense ao senhor Francisco de Assis Matos Silveira. Projeto de lei do vereador Fábio Godinho, número 23/2025. Dispõe sobre a prevenção e a proteção das árvores localizadas nas vias públicas, praças e demais logradouros do município de Tejuçuoca e da outras providências. Projeto de lei da vereadora Letícia, número 24/2025. Institui o Programa de Educação e Empreendedorismo, transformando vida no âmbito do município de Tejuçuoca e da outras providências. Projeto de lei do Executivo, número 15/2025. Dispõe sobre o plano plurianual do governo do município de Tejuçuoca para o quadriênio 2026 a 2029. Recebido e enviado para as comissões os projetos de lei número 24 a 25/2025. Expediente. O presidente convida a vereadora Regina Brito para dar início aos oradores do expediente. A vereadora saúda a todos, ressalta a gratidão a Deus pela saúde grata para cada dia vivido. Fala sobre o Tejubode, mantendo a tradição de rico de cultura e artesanato, e graças a Deus passou tudo em paz. Relata que cada ano os animais estão melhorando a sua genética. Ouviu os donos de pousada e restaurantes, onde todos os dias foram cheios, gerando economia ao município, e agradece a Deus e a todos que participaram deste momento. Agradece e encerra a sua fala. O presidente convida o vereador Ricardo Júlio para dar início aos oradores do expediente. O vereador saúda a todos, agradece a Deus por mais um dia, dá um bom dia para os garis, motoristas de ambulância e transporte escolar. Fala sobre a questão da água da Vila Gadelha, onde o Ricardo explicou que a Vila Gadelha não está no mapa da CAGES. Está esperando atualizar o sistema para fazer o pedido do hidrômetro e fala da água da vazante grande. Está esperando o CISAR para que a ligação para a Caixa grande. E em boa ação, ele comunica a situação e a Associação Comunitária de Desenvolvimento Sustentável. O vereador convocou o amigo PC para usar a tribuna, dia 26, para explicar ao povo de boa ação. Ressalta o Tejubode, festa linda, parabeniza o prefeito e os organizadores, preste seus sentimentos ao Marcinho e à Rita, que Deus conforte o coração de vocês. Saiba da perda, pois seu pai, há 22 anos, a dor não passa, só Deus para confortar. Agradece e encerra a sua fala. O presidente convida o vereador Erivaldo Teles para dar continuidade aos oradores do expediente. O vereador saúda a todos, agradece a Deus pelos seus 44 anos de vida e agradece a todos que lhe parabenizaram. Pede que coloque as lonas dos carros dos lixos, pois os lixos estão soltando. Agradece e encerra a sua fala. O presidente convida o vereador Gerlano da Silva para dar continuidade aos oradores do expediente. O vereador saúda a todos, fala do Tejubode, onde foi tudo em paz, graças a Deus, uma festa bonita, traz informações de o Tejubode ocorreu um grande risco durante o evento de ser barrado por uma liminar. Não deu certo, foi motivo de tristeza para o empresário, mas acredita que não seria legal o município de acontecer uma irresponsabilidade do gestor e vice-prefeito, pois venderam a marca que pertencia ao vice-prefeito. Prefeito, por irresponsabilidade, usando a marca, sabendo que corria risco de ser barrado uma festa. O Tejubode hoje pertence ao Marciano, marca que não podia ser usada sem autorização dele. Acho que é irresponsável. Obrigada. Irresponsabilidade do vice-prefeito, que vendeu algo que não pertencia à prefeitura. Mesmo que pertencia à prefeitura. Mesmo eles, criadores, vendessem à prefeitura. O que não podia era a prefeitura perder e nem o empresário. Acredita que dá para conversar com o Marciano, que é um bom negociadeiro, e tem uma parceria e a marca fica vinculada ao município. O povo de Tejuçuoca precisa de mais investimentos. Os empresários sejam bem cuidados pela prefeitura. Nós, vereadores, lutar por projeto que tenha mais emprego e renda no município. Relata que ficaram felizes que a saúde recebeu carros, mas está com uma semana que os carros encontram no quintal do prefeito e ainda não foi distribuído nas unidades de saúde.
Ressalta que muitas vezes o dinheiro do vereador, muitas vezes não é o suficiente para cuidar do povo, que tanto precisa e faz o que está no alcance e muitas vezes o que não está no alcance. O vereador dá parabéns aos carros recebidos, mas que seja distribuído e que seja treinado os motoristas para cuidar dos carros, para continuar cuidando do povo na área da saúde. Emprego e renda. Agradeço a Deus e encerra a sua fala. O presidente convida o vereador Jorge Mota para dar continuidade aos oradores do expediente. O vereador saúda a todo. Dá os pêsames à dona Rita e o Massinho, seu João Barroso, pessoa muito querida, e deixou o legado à família. Desejo os parabéns ao Erivaldo, colega, pelo seu aniversário. Fala da feira de grande sucesso econômico e festival. Cultura que envolve toda a comunidade. Parabeniza as organizações, secretário de Desenvolvimento Agrário, Neném do Monte, parabeniza a secretária Rejane, a questão da garota Tejubode, que se dedicou ao máximo, e parabeniza a secretária Roberta, Vigílio, Ivo Gomes, Eliseu, onde todo o ambiente cultural informa que foi dado presentes às secretarias. 5 veículos para a saúde, 2 ônibus para a educação, uma estrada à Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Ambiental e uma van odontológica que vai levar o acesso às comunidades. Parabenizo o prefeito Britinho por esta conquista ao município. Ressaltou a presença do presidente Dedé, representando a Câmara Municipal de Tejuçuoca, no Tejubode. Agradece e encerra a sua fala. O presidente convida o vereador Adriano Bezerra para dar continuidade aos oradores do expediente. O vereador saúda a todos, fala do Tejubode, uma festa tradicional de sucesso pela organização e entretenimento, renda ao município. Agradece a Deus, aos apoiadores, deputados, prefeito, vice-prefeito e todos os organizadores da festa que elevam o nome de Tejuçuoca em todo o Ceará, nosso Ceará. Ressalta os novos veículos que veio beneficiar a saúde e a educação, uma Topic preparada odontológica para atender a localidade que não tem um consultório, além dos 2 ônibus escolares com ar-condicionado para dar conforto. O vereador vai cobrar ônibus desses para a sua região, para substituir os carros que estão com condições de dar tenha condições de dar um conforto melhor. Sabe que teve desfalência nos carros pequenos, infelizmente, mas veio alguns carros pequenos para favorecer a nossa saúde. Ressalta a evolução dos transportes escolares de qualidade, adequado para dar conforto. Essas questões citadas de vereador sem ter falhas nos projetos de agricultura familiar e pede a Deus que seja corrigido. A tendência é melhorar a saúde e educação. Parabenizo o vereador, show pelo seu aniversário. Agradece a Deus e encerra a sua fala. O presidente convida o vereador Fábio Godinho para dar continuidade aos oradores do expediente. O vereador diz que é um prazer inarrável estar conversando com vocês depois de 4 dias de Tejubode, iniciando na quinta-feira com a garota Tejubode, momento de cultura, valorização das mulheres tejuçuoquenses. Sexta-feira, evento, sábado, realmente a cara do Tejubode. Todos viram que foi um sucesso. Além disso, nossa alegria da feira está acontecendo em paz, tem acontecido. Parabeniza e agradece à equipe da Prefeitura Municipal e aos envolvidos que trabalharam para acontecer. Parabeniza a equipe que cuidou dos animais, em nome do João Gado, Jorge Gonçalves. Parabeniza a Valdelúcia, Neném, secretário de Agricultura, e agradece aos vereadores pela união neste Tejubode. Dando assistência ao povo, gostamos de tudo, mas uma das nossas prioridades é a saúde. E ficamos felizes em receber os carros pequenos e o consultório odontológico, para atender as localidades que mais precisa. Fico feliz dos criadores de Tejuçuoca terem tido muita premiação, não desmerecendo aos que vieram de fora. Fica feliz que os criadores crescem para o melhor. Informa que já iniciou a recuperação dos calçamentos do Retiro à Barra do Castoré. Vai ser finalizada a pista, vai ter uma revitalização, ser feitos os bueiros. Tejuçuoca veio, mas passou. Vamos continuar na luta para cuidar cada vez mais do povo de Tejuçuoca em todas as áreas. Agradece a Deus e encerra sua fala. O presidente convida a vereadora Letícia Camelo para dar continuidade aos oradores do expediente. A vereadora saúda a todos, agradece a Deus a oportunidade de estar representando o povo. Abraço o Massinho e a Rita, que recentemente perderam o seu João Barroso, que deixou o seu legado. A mesma vem com a responsabilidade de não falar como vereadora, e sim como filha da terra, que sente na pele o que fazem injustiça, que o nosso povo passa muitas vezes.
Traz o assunto recebido durante a semana, pediram para falar da festa do Tejubode, que nasceu para valorizar quem cria, planta, vende e faz cultura e artesanato. Não pode se calar diante da situação, posta para a vereadora representar na casa. Coisas que fica de coração partido, até a falta de respeito com o povo. Mostra a falta de organização de algumas pessoas e o desrespeito de quem só trabalha e leva o sustento para casa. Fala a respeito dos banheiros para ser corrigido. Próximo ano, poucos banheiros e sujos. A mesma não teve coragem de usar, uma falta de higiene tamanha. Ressalta que os banheiros na lateral do palco foram desativados. Destaca a incoerência da proibição dos coleres, mas algumas pessoas levaram isopor. Achou terrível a proibição das vendas de bebidas em garrafa. Como proíbe uma coisa se lá dentro está vendendo? Ressalta que se falaram muito que a festa é do povo, mas mudaram a mensagem para a mesma pergunta. Se era verdade, teria espaço cobrado. O que mais constrangeu as pessoas é ver as pessoas de fora ganhando pulseirinha, enquanto os trabalhadores não tiveram a mesma oportunidade. A vereadora não vai deixar de falar. Nosso povo merece respeito e merece estar em todo o espaço do Tejubode. A Tejubode é do povo. Relata que sentiu a falta de mais criadores. Foram 17 no município e 9 de fora. Mas falta mais incentivo para os pequenos criadores. O artesanato estava lindo, comprou bastante, mas achou que faltou mais motivação. Ressalta que existe 3 leis na casa, PPA, LDO e LOA. E explica cada, no qual o prefeito não pode tirar em um lugar e colocar no outro sem as nossas autorizações. A vereadora parabeniza os pontos positivos, a segurança, a entrega de ônibus, carro odontológico, ações importantes do governo federal, o presidente Lula. Faz apelo em nome do povo que representamos que o Tejubode volte a ser, como sempre foi, Feira do Povo, que respeite os trabalhadores, dê espaço e incentivo aos criadores e, principalmente, aos trabalhadores da nossa cidade. A vereadora esteve presente os 3 dias e foi bacana e reencontro, mas precisa ser ajustado muitas coisas. Agradece a Deus e encerra sua fala. O presidente concede o tempo de liderança para o vereador Fábio Godin, para o vereador Gerlano da Silva. O presidente, fazendo uso do expediente, deixa a sua condolência ao Marcinho e Rita. Condolência e toda a família pela perca de seu pai. Sabe qual é difícil. O vereador já passou por isso. Ressalta o sucesso do Tejubode com muita organização. Parabeniza a Rejane, Ivo, Robson, Micheldon, Neném do Monte e Eliseu Joca. Agradece aos parceiros, ao povo de Tejuçuoca, que receberam os visitantes. O mesmo esteve presente na quinta-feira no desfile, na entrega de prêmios, e no domingo, com os demais vereadores e prefeito. Esteve na entrega da geladeira, ressalta a Valdelúcia na organização junto à Rejane. Agradece aos deputados João Jaime e Danilo Forte pela grande parceria que tem ao município. O Tejubode, uma feira tradicional em Tejuçuoca e do estado do Ceará. Festa bonita, festa em paz e todos satisfeitos. Relata a entrega dos ônibus, a estrada, os carros e a van à população que está de prova, que foi excelente festa. Agradece ao prefeito pela organização, esforço e dedicação, e se Deus quiser vai vir outras para nós tejuçoquenses. Parabeniza o vereador Edivaldo Teles. Agradece a todos os vereadores pela parceria, agradece a Deus e encerra sua fala. Ordem do dia, são lidos, discutidos e aprovados, requerimento número 205 a 207/2025. Aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo número 22 a 23/2025. Não havendo nada mais a tratar, o presidente declara encerrada a sessão. A ata está em discussão. Em votação, aprovado. Senhora secretária, faça a leitura das matérias do dia. Pauta da 24ª sessão ordinária do segundo período legislativo do ano de 2025, 18 de setembro de 2025. Projeto de indicação número 24/2025 do vereador Gerlano da Silva.
indica ao Poder Executivo Municipal que amplie assistência aos criadores do município, oferecendo incentivo, apoio técnico e acompanhamento especializado. Projeto de Lei número 22/2025 do Legislativo do vereador Fábio Godin concede o título de cidadão tejuçuoquense ao senhor Francisco de Assis Matos Silveira. Projeto de Lei número 23/2025 do Legislativo do vereador Fábio Godin dispõe sobre a prevenção e proteção das árvores localizadas nas vias públicas, praças e ademais logradouros do município de Tejuçuoca e dá outras providências. Projeto de Lei número 25/2025 do Legislativo da vereadora Letícia Camilo. Dispõe sobre a instituição da homenagem municipal aos professores aposentados no âmbito do município de Tejuçuoca e dá outras providências. Presidente, corrigindo a ata, a fala do tempo de líder, tanto a minha como a do vereador Fabinho, eu preferia que colocasse em ata, viu? Que a fala só foi citada aí, não está em ata, o que foi falado, viu? Você quer que coloque a fala, né? Tanto a fala dele como a minha ser registrado em ata, por favor? Pois não. Obrigado. Aqui antes do nosso expediente. Senhores vereadores, amanhã acontecerá aqui na Câmara Municipal o 10º Seminário Regional de Combate à Violência Política de Gênero do Litoral Oeste do Vale do Curu. Iniciará a partir das 8 horas da manhã, contará com a presença da deputada Larissa Gaspar. Aí, o nosso expediente, o primeiro orador de hoje é a vereadora Letícia. Bom dia, senhores vereadores, vereadoras, aos servidores e servidoras desta casa. Bom dia todo especial a todos os tejuçuoquenses que estão nos assistindo através das redes sociais. Quero dizer a vocês que mais um dia eu subo aqui nesta tribuna, venho aqui a esta casa com a consciência tranquila e com o coração firme para falar de 3 assuntos que representam a realidade que nosso povo enfrenta. Primeiro, os ataques que recebi aqui nesta casa e fora dela. Segundo, o sofrimento das famílias da comunidade de Boa Ação, que já foi tanto relatado. Terceiro, a situação desumana dos atendimentos de psiquiatria em nosso município. Então, vamos lá iniciar nossa fala aqui hoje. Foi muito claro o discurso de um vereador desta casa quando usou do seu tempo para dizer que a oposição só traria coisas fúteis. Só trazia coisas fúteis. Isso está gravado nos canais desta casa. Depois, quando foi questionado por um colega vereador homem, tentou se corrigir dizendo que não era contra todos nós. Mas, curiosamente, quando se dirigiu a mim, repetiu que era comigo e que não retiraria o que havia dito. E eu pergunto, faço aqui uma pergunta para vocês. Será porque eu sou mulher? Será porque acreditam que comigo é mais fácil? Pois saibam, eu não me calo diante de injustiça. Ainda ouvi desse vereador que não conhecíamos os caminhos dos hospitais. Ora, vereador, vá procurar outro assunto para o senhor tratar. Um assunto que o senhor realmente saiba a verdade e diga com toda a coerência. Conhecemos, sim, o caminho dos hospitais. Conhecemos não de favor,
não de regalias, não em carro da prefeitura, nem com combustível pago pela prefeitura. Pago com dinheiro do povo, pago com dinheiro que é de vocês que estão ouvindo aqui esta fala nesta casa hoje. Conhecemos porque acompanhamos também de perto o povo que sofre nas filas, porque escuto mães que há meses espera pelo retorno com seu filho aos médicos que fazem atendimentos aqui, como neuropediatra, como psiquiatria, como outros e outros, até pediatra. Porque lutamos por as famílias que precisam de pediatras para seus filhos, sabem quanto mais adiadas, quem sofre as consequências é quem mais está precisando. Também porque trago as vozes de paciente que aguarda exames que podem salvar vidas. E aí, eu não preciso, digo claramente aqui para vocês, eu não preciso de regalias para dizer que ajudo o povo. Muitas vezes eu nem faço isso, só posto que estou acompanhando o paciente, não boto foto de ninguém, porque o meu propósito é outro. O meu propósito vai muito além de um voto. Enquanto eu estiver nesta casa, não vou permitir que tentem desmerecer a minha luta legítima, uma luta que faço em defesa dos tejuçuoquenses. Estão incomodados? Faço mesmo. Não bata continência para coronel, venha cá e traga também os problemas do povo e debata e vai junto resolver. E aí, finalizo dizendo ainda mais. Quer me enfrentar? Use argumento. Não venha falar da minha vida pessoal, não, porque a minha vida pessoal não é arma de discurso para esta casa. E eu não baixo a cabeça para agradar a coronel. Nunca trouxe a vida pessoal de nenhum colega aqui para esta casa. Lá fora eu sou uma cidadã comum, não sou vereadora. Mas aqui dentro, no meu município, eu sou a voz de vocês. E antes, querem me atacar? Procure se inteirar, pelo menos. Como disseram que a Expoíta eu estava lá e lá era pago. Lá sempre foi pago e lá eu não estava como vereadora. Vereadora, eu estou aqui, que não era pago e que agora foi este espaço e eu vim aqui defender vocês. Diga também que lá o espaço, tanto dentro da festa como fora, esse espaço é exclusivamente dedicado aos vendedores locais e não de fora. Trago aqui também, para essa tribuna, o sofrimento das famílias de Boa Ação. Que esta comunidade vem enfrentando há muitos dias, há meses, sofre com a falta d'água e não adianta tentar inventar desculpa. Recebi áudios que deixam claro, o problema não é a água, moram perto do açude, do maior reservatório de água do nosso município. O problema não é o motor, muitas vezes para, mas depois é consertado. O problema é o excesso de pontos de águas abertos sem controle. Até quem administra o dinheiro da água já tem conhecimento disso. Ou seja, todos sabem qual é a dificuldade, mas ninguém resolve. Recebi também um vídeo revoltante. A qualidade da água que aquela comunidade está recebendo através de um carro-pipa é péssima, barrenta, trazida em carros, eu não sei nem como é que é o transporte dela, se ela é tratada ou se não é tratada, mas pela cor da água, creio que não. E aí eu pergunto, isso é o que o povo merece? É essa água que as nossas famílias estão recebendo. Enquanto isso, as famílias economizam cada gota para dar de beber aos animais, para salvar uma planta no quintal e para tentar manter a dignidade. Isso não é vida, meu povo. Isso é sofrimento. A água é vida. Negar água ao povo é negar dignidade, é negar saúde, é negar o mínimo que qualquer ser humano precisa. Não é possível que todos já saibam do problema e continuem empurrando com a barriga. Eu peço aqui, eu cobro aqui mais uma vez, solução imediata. A Boa Ação não pode continuar esquecida. Trago também outro caso. O descaso. Na verdade, o descaso com a saúde mental e os atendimentos
da área de psiquiatria. Eu não posso deixar de trazer também esse pedido que recebi em várias mensagens, não foi só de uma pessoa, foi em várias mensagens. A cobrança por atendimento com psiquiatra em Tejuçuoca. Uma cidadã, vou trazer aqui bem claro, de uma cidadã que relatou para mim que fez sua primeira consulta em janeiro de 2024 e só conseguiu um retorno em janeiro de 2025, um ano depois. E depois disso, até hoje, continua sem atendimento. Como é que um paciente em tratamento psiquiátrico pode esperar meses, até um ano inteiro, sem acompanhamento? Isso não é cuidado, isso é descaso. Essa mesma pessoa disse que precisa de receita de uso controlado. E eu sei o que é isso, porque eu também faço tratamento nessa área com psiquiatra e sei como é complicado a gente ter uma receita, porque é uma receita específica e não tem nos hospitais municipais. Só eles têm essa receita em mãos. E aí, sem essa receita, ela não consegue o medicamento. E sem medicamento, o que acontece? O paciente descompensa, a saúde piora e a vida fica em risco. Ela ainda tentou buscar atendimento particular, mas não tem condições financeiras. Os remédios já consomem boa parte da renda que ela tem. Manter tratamento particular seria impossível, não por falta de vontade dela, porque ela precisa, mas por falta de condições financeiras. E isso é desumano. Isso chega a ser cruel. A saúde mental, estamos no mês setembro amarelo. E olha os relatos que chegam para mim. A saúde mental precisa ser tratada como prioridade. Não é luxo, é necessidade. O povo não pode ficar mendigando o retorno. O município precisa garantir a agenda contínua, atendimento organizado e acompanhamento digno. E eu, mais uma vez, falo, não vou me calar. Diante de tantos sofrimentos silenciosos, eu não vou me calar. Vou trazer para esta casa, porque aqui é o lugar que eu tenho um espaço para cobrar melhorias para o nosso povo. Encerrando, senhor presidente, eu trago tudo isso, não é para fazer discurso bonito, mas para mostrar a realidade dura que muitos aqui escondem e que o povo vive na pele. Na pele. Eu trago a dor das mães que esperam um retorno médico. Eu trago a angústia das famílias. Mais 2 minutos, vereadora, para suas considerações. Muito obrigada. Eu trago a angústia das famílias que não têm água para beber, que não têm água para cozinhar, que não têm água para tomar banho, que não têm água para aguar uma planta, porque planta também tem vida e precisa viver, e precisa da água para viver. Eu trago aqui indignações reais que está acontecendo. Indignações de que vê o trabalho, muitas vezes aqui nessa casa, o trabalho de oposição, como se fosse um trabalho pessoal de ataque a prefeito ou quem quer que seja. A vida pessoal de cada um aqui, ou dele que está lá fora, para mim, não me interessa. Mas a vida do povo, sim. Essa sim. E eu digo e repito, o meu mandato não é vaidade. O meu mandato é propósito. E o meu propósito vai muito além de voto. Eu estou aqui porque acredito que a política precisa servir, precisa cuidar e precisa transformar. E enquanto houver um tejuçuoquense sofrendo por negligência, por descaso, por injustiça, a minha voz vai ecoar nesta casa. Porque eu não me calo, eu não recuo, eu não desisto do meu povo. Tenham todos um final de semana abençoado. Que Deus possa, na sua imensa e infinita bondade, derramar uma chuva de bênção em todos nós, tejuçuoquenses, em toda a cidade. Um abraço e um forte abraço e um beijo no coração de cada um e de cada uma. Agora com a palavra, a vereadora Regina. Bom dia a todos, né? Primeiramente, quero agradecer a Deus
por mais essa oportunidade de estar na Câmara Municipal de Tejuçuoca. Quero cumprimentar os meus colegas, a todos os vereadores, e cumprimentar quem nos acompanha pelas redes sociais, cumprimentar todos os funcionários da Câmara, dizer da minha gratidão a Deus pelo dom da vida, pela saúde, por todas as bênçãos que todos os dias a gente recebe, né? Então, sejamos sempre gratos, primeiramente a Deus. Tejuçuoca vive um momento, graças a Deus, um momento de bastante desenvolvimento, crescimento, né? Há poucos dias foi anunciado que Tejuçuoca vai receber um CAPS, né? Inclusive CAPS também, que vai atender também as crianças, né? Então, isso é um importante avanço, muito significativo, né? E uma notícia muito importante e boa para o nosso município. Inclusive, vai sediar, né, vai atender os municípios vizinhos, Apuiarés, se não me engano, e General Sampaio. Então, isso é um importante avanço. Tejuçuoca, sim, tem um número bastante significativo de pessoas que precisam e recebem atendimento com psiquiatra e psicólogos, né? Inclusive, foi essa gestão que contratou o psiquiatra para fazer os atendimentos aqui mesmo no município, né? Fora os atendimentos com psicólogos, né? Inclusive na escola, com palestras, dando apoio às famílias, aos professores. Então, cada avanço é motivo, sim, de a gente agradecer e de vibrar por cada conquista. Com relação aos atendimentos, a gente sabe do número muito grande, né, com certeza. É uma questão que, desde a pandemia, esse número de pacientes psiquiátricos e só vem crescendo, né? Inclusive, os adolescentes e crianças também. É um número significativo que vem crescente, né? Por isso, eu acredito que, com o CAPS, né, será possível aumentar cada vez mais os atendimentos. A gente sabe da demanda e a gente sabe que é um número que cresce, né, infelizmente, né? Por isso, a importância, eu até parabenizo os PSFs dos trabalhos voltados, né, à prevenção ao suicídio, das campanhas, até das atividades físicas, né, que hoje a gente vê, dos espaços para movimento em combate ao suicídio, que é tão importante, né? Eu tenho familiares também, já perdi tio em suicídio, né, por depressão. Tenho um tio e tia que faz acompanhamento com depressão, que eu conheço de perto, e eu perdi um cunhado, também funcionário da Câmara, né, que também foi vítima de depressão. Então, é uma situação que comove e que realmente, né, é tratado com bastante cuidado e zelo, porque a gente sabe dessa carência. E eu vejo assim, há avanços, e haverá mais avanços, com certeza, e a cada dia que essa luta seja de todos nós, né, que nós possamos ter o nosso papel até como ouvinte, né? Me solidarizo, com certeza, porque sei o que é essas doenças de bem perto, porque eu já sofri bastante com essa doença na minha família, e a gente vibra sim, né? Inclusive o Roque até comentou sobre o CAPS, né, que vai ser um equipamento muito importante nesse município, com certeza. Pudesse dar parte, agradecer? Com certeza. Nós sabemos que o que foi feito, tem sido feito é pouco, mas graças a Deus tem avançado muito na área de psiquiatra e psicólogo do nosso município, né? Porque eu não sei qual a dificuldade tão grande que tem, porque, inclusive, eu estou com o senhor aqui fora, que segunda-feira ele passou por um psicólogo, e não foi o vereador que foi indicado, não. E já está marcado o retorno dele para o dia 30, está entendendo? Aí, eu não sei qual é essas pessoas que têm tanta dificuldade de marcar os retornos. Porque eu estou aqui com o cidadão e ele trabalha fora e tem que ser acompanhado pelo CAPS
de Itajuçoca. Mas como não tem o CAPS, a gente tem o psicólogo clínico, né? E nós fomos lá no CRAS, o psicólogo que acompanha a família, né? Fez um relatório e encaminhou ele para o psicólogo clínico. Se Deus quiser, vai ser... Ele tem que, até o dia 1º, ter um relatório em mão para poder levar para a empresa. E antes desse dia, ele já vai passar pelo psicólogo de novo e já ficou agendado, tá entendendo? Eu não sei porque essas pessoas que são acompanhadas, quando vão, tem tanta dificuldade de marcar os retornos, né? Mas, graças a Deus, a gente vê essa gestão, o compromisso que tem com o povo de Itajuçoca. Nós sabemos que tem que melhorar, porque hoje cresceu tanto a quantidade de pessoas que precisam ser acompanhadas por psicólogo, por psiquiatra. Mas nós sabemos que antes não tinha nada, Adriano, não tinha nada disso na Itajuçoca. Está entendendo? E se Deus quiser, em breve, com esse CAPS que vem para cá, vem só ajudar cada vez mais. Muito obrigado, amiga vereadora. Com certeza, Roque. É exatamente isso. Você me concede uma parte? Pois não, Aproveitar Adriano. aqui. Fica à vontade. Obrigado, vereadora. Como disse o vereador Roque e a vereadora Regina, a gente vê que realmente a saúde no município de Itajuçoca vem melhorando a cada dia, a cada ano, que a gente vê muitas especialidades que não tinha anteriormente, né, Regina? E hoje tem para atender. Principalmente nesse caso, nesses casos que são complicados, muita gente sofrendo com depressão, com ansiedade, que muitos acham, uns acham que não, isso não é nada, é frescura, né? Mas na realidade é uma doença muito perigosa, a depressão, a ansiedade, que muita gente nos tempos de hoje vem passando e vem sofrendo. Vem sofrendo porque realmente eu acho que é o mal do tempo, acho que é uma das doenças que vem prejudicando muita gente. E se não tiver um acompanhamento sério, né? E isso, graças a Deus, aqui na Itajuçoca, né, Regina, está tendo esse atendimento com psicólogo, com psiquiatra. A gente sabe que a demanda é muito grande, né? É muita gente para ser atendido, mas, com certeza, a saúde de Itajuçoca vem evoluindo. Quero aqui também aproveitar, parabenizar a secretária Roberta, que vem sempre nos atendendo da melhor forma possível, melhorando a nossa saúde, sempre tentando sempre ajudar a gente da melhor forma, ajudar os munícipes de Itajuçoca, né? E fazendo um excelente trabalho nessa secretaria, né? Que ela está à frente, parabenizar o prefeito Britinho, que vem sempre melhorando, né? Falando também dos consultórios odontológicos, que na Itajuçoca, em quase, não vou dizer em todos, mas em várias localidades está tendo consultório odontológico, inclusive com esse outro consultório móvel que foi conseguido, graças a Deus entrega agora no Tejubode, que vai auxiliar em outros municípios, né, aliás, em outras localidades do município que não tem consultório odontológico, que vai tratar, né, o tratamento dentário, muitas pessoas, vai alcançar pessoas que não têm condições, às vezes até de vir para Itajuçoca, em outras localidades. Então, a evolução está indo, a gente sabe que a saúde é complexa, não só aqui, mas em todo o Ceará, mas a gente vê que o município de Itajuçoca vem avançando a cada dia, a cada ano, na nossa saúde. No mais, muito obrigado, Regina, pela parte. É exatamente isso, Adriano. A gente sabe que o Estado também tem o seu papel com relação à saúde, né? Inclusive, muitas pessoas, inclusive, têm até que recorrer à justiça para conseguir resolver seus problemas com relação à saúde, porque é um problema, o SUS, né, é hoje um importante instrumento, mas que a demanda é muito grande. Muitas vezes tem gente que precisa recorrer, né, à justiça para conseguir ser atendido, né? E eu vejo assim, o nosso município ele tem avançado nesses atendimentos, né, e com o CAPS, que é um importante instrumento, né, vai melhorar cada vez mais, né? Além de trabalhar com essa questão dos transtornos mentais, vai ser incluído também, né, a prevenção e o tratamento de uso de álcool e outras drogas, né, que é também muito importante para que essas pessoas sejam reinseridas no contexto social, né, para que elas sejam reintegradas às suas famílias, para que elas possam desenvolver atividades
e voltar ao convívio das suas famílias com saúde. Então, é sim um importante avanço, e eu vejo a preocupação dessa gestão, né, da pessoa do prefeito, na pessoa da Roberta, que é a secretária, da assistente social, que é a Patrícia Abreu, né, uma pessoa bem ativa e que, graças a Deus, tem procurado, sim, atender a população na medida do possível e da melhor forma. Meu muito obrigado e meu bom dia a todos. Agora, com a palavra, o vereador Erivaldo Show. Meu bom dia a todos. Meu bom dia a todos, colegas vereadores, vereadoras, o público presente, o público que nos acompanha através das redes sociais, amigos das comunidades de Riacho das Pedras, Malaquias, Ingá, Boqueirão, Caiçara, Logradouro, Distrito do Retiro, vários amigos que nos acompanham através das redes sociais, lá do assentamento das Vertentes. Hoje eu queria falar aqui sobre as rotas de lixo, como foi mudado aí, que fosse ampliado, já cobrei aqui, fosse ampliado a rota de lixo aqui da Vazante Grande, como tem uma rota lá na Boa Ação, o carro fosse para a Vazante Grande, fazer só uma rota, já atendi o pessoal daquela comunidade, Vazante Grande hoje, que tem quase 50 famílias, vários moradores, que hoje sofrem com o abastecimento d'água, né? E também precisa dessa rota de lixo, que o lixo, se a comunidade estiver limpa, até menos doença traz. Também já falei sobre a ampliação da rota de lixo lá da comunidade de Xixá, tem uma rota de lixo do Logrador, que fosse ampliado até a Pitombeira, ali pelos Teixeira, fosse ampliado até a comunidade de Xixá. E o mais, eu queria aqui convidar os amigos para participar dos festejos de Logradouro, começa dia 24, festa de São Francisco, estive lá terça-feira naquela comunidade, fazendo a polda dos pés de pau, fazendo a pintura do mês-fio, trocada a luz trocada a luminária da igreja, que há vários dias estava queimada, certo? Foi feita essa troca, estive lá, graças a Deus, passei a tarde lá na terça-feira, mais os amigos, mais os 10, os amigos que nos ajudam, faz essas pautas de pau. Queria também falar sobre as escolas nota 10. Estive acompanhando o grupo do Romeu, que é meu futuro deputado federal, que eu voto, e foi apresentado várias e várias cidades com a escola nota 10. Até vi lá o pessoal de Massapê questionando, né, a Aline, a ex-prefeita, dizendo que era uma herança dela, né, o pessoal de Pentecoste, que isso é escola nota 10 do ano passado, como, por exemplo, Pentecoste, o pessoal do Bolso colocaram que foi na gestão passada. E nós estamos numa gestão continuada, desde 2021, e Itajuçuoca não teve sequer nenhuma escola nota 10. Queria saber o porquê, se é da gestão, o que é. Também estive lá no Logradouro, na terça-feira, e tem uma Topic que carrega os alunos da comunidade de Xixá, que há mais de 5 dias está com o pneu furado, rodando só com um de um lado, certo? Isso não queria nem trazer isso, não é meu caso, mas há vários dias, mais de uma semana. O problema é porque, assim, são 4 pneus na traseira dessa sprint. De um lado tem um furado, se furar o outro é o maior perigo. Sem contar que segunda-feira o ônibus que carrega os alunos da Caiçara quebrou, e segunda e terça, se os pais que têm moto levaram os alunos. Segunda e terça não teve o transporte, né? Queria só saber disso aí, como é que é, se a secretaria está sabendo, porque é para ter uma afinidade entre o diretor e o secretário, ou a pessoa do transporte, porque eles têm uma pessoa responsável só para o transporte escolar. Toda a vida teve isso, certo? E o mais, eu desejo uma boa tarde a todos e meu muito obrigado. O vereador está ansioso, doido para almoçar, né, show? Agora com a palavra, nosso vereador Francisco. Bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas vereadores. Hoje eu quero, primeiramente, aqui agradecer a Deus por mais um dia. Quero aqui agradecer aqui à secretaria por ter atendido o povo da localidade de Vertente, que lá estava uma situação difícil, a estrada, e a gente foi atendido ontem. E, ao mesmo tempo, aqui, quero falar aqui para o presidente, o secretário, que eu tenho um requerimento nessa casa, o pedido de um calçamento na parede do açude da Alegria e a passagem molhada. Quero só aqui lembrar que logo mais começam os períodos chuvosos de novo, daqui a uns 3 meses, se Deus quiser,
e nós precisamos dessa passagem, senão nós vamos enfrentar o mesmo problema. E quero aqui fazer um requerimento verbal. Quero pedir aqui ao secretário, junto ao prefeito, que faça o alargamento da estrada da Alegria à vertente e feito o pissarramento com as passagens molhadas onde for preciso. E o mais, senhor presidente, é desejar aqui a cada um de vocês, a cada um de nós, um bom final de semana. Conceda agora a palavra ao vereador Roque. Bom dia a todos. Primeiro quero agradecer a Deus, em nome de todos os vereadores, saudar o nosso presidente Dedé Brasileiro. Eu quero começar minhas palavras falando o que eu escuto nas comunidades onde eu passo. E eu vejo o povo das comunidades muito feliz, por exemplo, na nossa comunidade de Igá, que era esquecida, foi feita uma passagem molhada, foi feita praticamente uma reforma, quase construção do posto de saúde, e agora está sendo feita uma reforma, quase construção da creche. Aí vem aqui para Caiçara, que era esquecido, foi feito praticamente o colégio, que está lá, feito e toda a população satisfeita, a população de Igá, Logrador não, Bom Lugar, Igá, Macaco, Posto do Padre, que a maioria dos alunos estudam lá satisfeito. E a gente vem aqui para a região dos Santos, né, que graças a Deus foi feita aquela reforma daquele colégio, aquele ginásio. Nós sabemos que lá tem outro elefante branco, que acho que já está com bem uns 12 anos ou mais que está lá. E eu acredito, com a reforma que foi feita naquele colégio, não precisa mais resgatar aquele elefante, não. A gente vai aqui para a região Ribeira do Castoré, todas as comunidades foram agraciadas com alguma reforma, com calçamento, com posto de saúde, com quadro esportivo. E a comunidade do Monte Carmelo, meu ponto de vista, Gerlane, é uma comunidade muito carente, e graças a Deus, nesses últimos 5 anos, vem sido muito agraciado com muitas reformas, construção naquela comunidade. E você sabe que você até fez requerimento desta casa, solicitando dar início àquela construção que era outro elefante branco que está lá na acabada. Eu acredito que em breve vai ser começada a ordem de serviço, que já foi dada a ordem de serviço, mas eu acredito que a empresa em breve deve estar começando, e com certeza começar e fazer rápido, Gerlane, que essa gestão tem um compromisso com o povo de Itajuçuoca. Eles não arranjam obra para ficar na acabada, passar 10, 12, 16 anos sem ser concluída. E graças a Deus esse gestor tem um compromisso com o povo de Itajuçuoca. Não é à toa que eu vejo as pessoas bate nele, mas eu acho assim que eu sou muito feliz, eu faço as coisas, eu não quero que alguém da minha família ou eu saia divulgando, não. Eu acho bom quando a população sai falando, porque eu não vou falar mal de mim, eu vou falar de bem. Jamais aí para a tribuna, para a rede social, falar mal de mim. E para mim, o que é gratificante, eu ver a população falando de bem. E aonde eu passo, em todos os 4 cantos do nosso município, eu vejo, quando o gestor vai perto da gente, o carinho dos idosos, das crianças, dos adolescentes, o carinho com esse prefeito. Eu acredito que se ele não tivesse fazendo uma boa gestão, jamais teria esse carinho da população. Fica à vontade, meu amigo vereador. Obrigado, vereador. Sobre essa questão do elefante branco, que você falou, e usou a questão da reforma da escola da Terra dos Santos, né, conhecido como São Bento, só lhe corrigindo que eu acredito que é de extrema necessidade, sim, recuperar aquela obra. Eu acredito que ainda tem algo que dá para se recuperar, assim como está sendo já dado início à obra lá, né, de Monte Carmelo. Eu acredito que já começa essa obra. A gente sabe que a escola de São Bento, ela foi inaugurada
E está lá a coisa mais linda, mas ela não tem suporte o suficiente para os alunos daquela região. Onde eu tive, o senhor é testemunha, que tem 2 salas sendo atendidos juntos. 2º e 3º ano, ou 3º e 4º ano, entendeu? Onde eu tive lá também, e uma professora só, que na época nem cuidador tinha, estava cuidando de criança de 2 a 5 anos, tudo em uma sala só. Quer dizer, o colégio está bonito, a reforma foi excelente, está lá. Mas não deixa de ser necessário que faça aquele colégio para que se venha ter um colégio com mais espaço e que possa cada série ser atendido como deve ser. Porque um professor ter que se desdobrar para dar 2 matérias ao mesmo tempo fica difícil, porque foi palavra dos professores mesmo que existia uma grande dificuldade, porque tinha que dar 2 séries na mesma sala, entendeu? Eu acredito que o senhor é testemunha, que eu já falei aí, saiu nos vídeos e o colégio está lá, o senhor pode conferir sobre isso aí. Outra coisa, tem muitas coisas que esse gestor fez? Claro. Melhorou muitas coisas? Tem muitas coisas que melhorou. Agora a gente não pode aplaudir tudo, porque também tem muita coisa a desejar. Cadê a CAGES, que estava para vir aqui, que nós estamos esperando faz tempo? Cadê o CISAR? Hoje eu cheguei no Retiro, a primeira coisa que eu recebi foi que até o padre estava reclamando da água da CAGES. E cadê o que está sendo feito? Me diga qual foi a adutora que o seu gestor fez durante esse mandato. Reformas e reformas, como eu sempre tenho falado, é importante. Mas existe coisas melhor. Uma casa bonita é muito legal, mas se o povo tiver com fome dentro da casa ou com a saúde baixa, isso aí não parede pintada, reboco ou cerâmica na parede, não vai suprir a necessidade desse povo não, vereador. Você sabe disso. E uma das prioridades, hoje em Tejuçuoca, começando, porque são várias, eu acredito que essa questão de água no momento também, porque Tejuçuoca está uma calamidade quando se trata de água. E, inclusive, vou deixar bem claro aqui, que é um dos nossos trabalhos a começar, eu acredito que eu queria até pedir apoio dos vereadores também, para ver isso, onde é que essas associações estão instaladas. Porque eu vou começar pela do Retiro, para mim saber o que está acontecendo, que essa água está dessa maneira. E uma das primeiras que eu vou fiscalizar logo em breve é a associação que cuida dessa água. Já que o CISAR não veio, alguma coisa tem que ser feita, alguma resposta tem que ser dada ao povo. Porque o pessoal está reclamando que não pode lavar uma roupa, não pode cozinhar. Eu ou você talvez possa comprar uma pipa d'água, sei lá, fazer algum meio. Mas quantas famílias que vivem de Bolsa Família, e às vezes já fez até um empréstimo para pagar um papel de luz, que hoje recebe uma mixaria que não tem como pagar uma água. Então, nós temos que ver vários pontos que está aí a desejar. Teve coisa boa? Teve, mas tem coisas, muitas a desejar ainda, e que a gente precisa olhar, porque são necessidades, de extrema necessidade. Urgente, urgentíssimo, que nem diz os projetos. Obrigado, vereador. Eu que agradeço. Ô, amigo vereador, eu queria só lhe fazer uma pergunta. Você falou que lá no colégio do São Bento tem 2 salas, o 3º e o 4º ano junto. Esse 3º e 4º ano estão juntos. É porque não tem sala de aula ou é porque é muito seriados? Porque não tem sala de aula, não é só 3º e 4º, não. São várias salas, usando a mesma sala com duas séries. Não, eu acho... Não, e são várias salas usando a mesma, e se você quiser, até nas redes sociais aí, tem palavra da própria diretora explicando. E também a questão da sala da creche, que uma professora só estava tendo que dar de conta de uma série de crianças. Crianças, se eu não me engano, era 3 ou era 4, que são laudadas, fora as outras crianças de idade menor do que as outras, que ela tinha que se sufocar para dar um suporte, entendeu? E tem outras coisas, que daqui a pouco o senhor vai saber que está acontecendo, que eu prefiro falar na minha fala, mas essa é a resposta. O senhor pode também ir lá e conferir, entendeu? Conferir, porque está lá. Obrigado. Não, é porque eu acho que lá tem só até o 5º ano, né? Só uma parte. Pode ficar à vontade. Eu usei 2 salas, porque eu não lembro no momento quais são as salas, mas são 2 salas. 3º ou 5º, lá tem lá 2 salas, todo mundo é testemunha. O que vem acontecendo em São Bento com relação às salas multisseriadas é que está acontecendo em quase todas as escolas. O número de alunos tem caído significativamente, né? Então, o que acontece? É necessário fazer as salas multisseriadas, né, que acontecem em algumas escolas ainda no município, Boa Ação,
já acontece. Laura, pela quantidade, por exemplo, tem 3 alunos do 2º ano, tem 5 alunos de outra série, e não fecha uma turma de 25 alunos. Tem escola que não chega nem a 20 alunos. Por quê? Porque o número de alunos tem caído. E não tem como fazer uma turma só. Então, para não fechar a escola, né, muitas vezes a comunidade ainda tem aquela rejeição de tirar seus alunos, porque acha que as crianças são pequenas, aí fica insistindo para que os alunos estudem naquela comunidade. Infelizmente, é necessário fazer salas multisseriadas, né? Pelo que eu sei, no caso do São Bento, é porque não fecha as turmas. 3º ano tem um número pequeno, 4º ano outro número pequeno, e acaba tendo que fazer a escola multisseriada. Claro que a escola multisseriada é uma discussão que tem que ser levado, né, até porque a questão das escolas nota 10 também tem relação com o número de alunos, que o número mínimo é 20 alunos, né, por turma, para ser premiado. E acontece que tem muitas escolas, por exemplo, a Laura, não chega a 20 alunos, por isso ela nunca chega à escola nota 10, embora ela tenha uma proficiência, uma nota boa, né, mas nunca consegue ser Pode ir para premiada. avaliação, né? Isso. Acontece um Mari, que a gente sabe que acontece. Infelizmente, a escola multisseriada tem esses problemas, né? Eu já trabalhei em sala de aula com escola com multisseriado. Obrigado, nobre colega vereador. Bom dia. E vale ressaltar também que a gente sabe do prejuízo que as crianças têm a respeito dessa questão de multisseriado, até porque são anos diferentes, são ensinos diferentes. A gente sabe da noção da dificuldade que os professores enfrentam, né, porque eu conheço de perto esse caso, mas também vale ressaltar que essas decisões são tomadas com os pais dos alunos, são tomadas com a localidade. Posso citar o exemplo da Laura Muquem, no qual participei da reunião, e tinha a opção e a escolha, né, de transporte escolar para as escolas vizinhas, tanto Monte Carmelo quanto Barra do Castoré, mas os pais optaram por deixar as crianças na localidade, multisseriado. E assim, eu acredito que tudo que vai ser feito em Tejuçuoca tem esse consenso, esse bom senso, essa reunião feita, porque não é simplesmente tomar uma decisão, colocar os alunos para a localidade vizinha, mas sim existir, eu não sei no caso das outras localidades, né, estou falando aqui da Laura Muquem, que foi feito várias reuniões a respeito, né, e também a gestão sabe dessa questão, desse problema de não concorrer à escola nota 10 devido à quantidade de aluno, devido a não atingir algumas metas, devido a ser multisseriado, mas tudo é um consenso, né? Então a gente jamais vai fazer algo sem ter esse alinhamento entre pai, aluno, família, gestão, procurando agir da melhor forma possível, ouvindo assim as pessoas. E com relação à escola de São Bento, Roque, como você estava indagando, a escola de São Bento é uma das inúmeras obras que ficou abandonada durante anos e anos, e ela não está parada, eles estão em processo, né, de resolver essa situação. Já viram a possibilidade de devolver o recurso para começar do zero, igual aconteceu na Caiçara Sul, da quadra, né? Tiveram que devolver o recurso que tinha sido gasto para poder reiniciar a obra. Mas é muito dinheiro, né? Eu acho que não vai ser possível fazer isso. Mas eles estão em processo de resolução desse problema, né? Destravamento, né? Destravamento dessa obra aí, né? Acredito que vai ser concluída, né? Não sei, assim, se realmente vai ser uma creche ou uma escola, alguma coisa vai ser feita naquele... né? Acho que dali não se aproveita nada, né? Pela quantidade de tempo, mas tem o terreno lá e vai ter que ser resolvido para que o município não seja penalizado por uma obra inacabada. Só na discussão aqui, vereador Roque e os demais, nessa questão da sala multisseriada, né, que é uma questão muito polêmica, podemos dizer assim, mas que para o conforto desses alunos, que seria talvez até uma irresponsabilidade do município, está tirando uma criança de, sei lá, 5, 6 anos de idade lá do São Bento, trazendo aqui para a sede, seria o caso, por conta
da falta de alunos, que a gente sabe que uma comunidade igual ao São Bento vai ser muito difícil você fazer uma turma de 25 alunos, que é o mínimo, né, aceitado pelo MEC, para fazer uma turma e ficar elas certinha, cada aluno na sua turma de terceira, quarta, quinta série, até quarta, se eu não me engano lá, né? Mas isso aí é uma saída que o município tem e que como o vereador Fábio falou, ela é em conjunto familiar e da gestão. Eu até tenho uma opinião um pouco polêmica sobre isso, porque eu participei uma época, acho que o vereador Roque lembra, de quando lá no Venâncio começaram essa situação que não poderia botar uma escola muito seriada, uma sala muito seriada. Começou essa confusão toda e acabaram fechando o colégio do Venâncio. E foi uma perca muito grande para o pessoal daquela comunidade e para o município em si, que hoje nós tivemos uma defasagem e o pessoal todo indo do Venâncio para o São Miguel. Hoje, acho que a maioria do povo do Venâncio estuda no São Miguel, vem um carro de aluno, inclusive tem uma rota de aluno vindo pegar a gente no Venâncio. E isso aí, fechar um colégio, jamais é uma resolução para um problema, né? A gente sabe que não é o ideal, né, vereador Gerlando? Você, como esteve lá presente, foi testemunho disso, a gente sabe que isso não é o ideal, mas para que tenha um funcionamento, para que essas crianças tenham acesso à educação básica, isso aí é uma saída que ainda está sendo aceitável, né? Ainda está sendo aceitável, não teve ainda nenhum problema quanto a isso. E, no mais, vereador, querer reforçar aqui o seu discurso desse comprometimento. Como a vereadora Regina já adiantou, o Elefante Branco, como o senhor falou, daquele colégio lá do Venâncio, eu acho que essa saída do São Bento, desculpa, essa saída de estornar, podemos dizer assim, o que já foi gasto, não é mais uma solução para lá. A gente tem que tentar realmente esse destravamento, porque lá foi uma obra que foi gasto bastante dinheiro, como todos aqui são testemunhas, bastante dinheiro, e aí acabou em nada. Ficou lá, a gente passa, fica até entristecido com aquela situação. Mas, com esse destravamento, com certeza, a comunidade do São Bento logo, logo vai ter boas notícias, vereador Fábio, você que é um representante de lá também, logo, logo nós vamos ter boa notícia para dar para a população do São Bento, de notícias boas para aquela comunidade. Com certeza, o nosso prefeito vem trabalhando aí incansavelmente para que a gente consiga destravar aquela obra e que venha aí mais uma benfeitoria para aquela comunidade. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador, mais uma vez. Sobre essa questão de ensino, aproveitando aqui, acompanhando as pessoas, eu quero fazer uma pergunta, e a vocês quatro, o que vocês dizem? Já que foi os quatro que participaram junto comigo na fala do Roque, o que vocês acham do ensino hoje em Itajuçuoca? Tá bom? Tá ótimo? Tem que melhorar? O que tem aí de bom? Eu queria que vocês respondessem. E em cima da resposta de vocês, eu vou fazer a próxima pergunta, que é a pergunta que o povo tem feito há muito tempo. Primeiro, amigo vereador, eu quero fazer um convite a você, que eu quero ir lá no São Bento junto com você, para ver se esses terceiro e quarto ano estão juntos por falta de sala ou é porque é muito seriado. Porque eu acho que é muito seriado, não é por falta de sala. E nós sabemos que a educação no nosso Brasil tem que melhorar muito mais ainda. Mas nos últimos anos vem melhorando. E nesses últimos 2 anos e meio, cada vez vem melhorando mais, com o nosso ministro da Educação, Camilo Santana, que vem investindo na educação, ao nosso presidente, que vem dando cada vez mais apoio à nossa educação do nosso Brasil. E nós sabemos que a educação de Itajuçuoca, no ano passado, várias salas de aula teve muitas nota 10, nota 10, e esse ano, devido justamente para esses multisseriados, que eu acredito que em breve vai vir a lei lá do MEC, para que seja rever isso aí, que não tem condição do menino do terceiro estudar junto com o quarto, acompanhar o quarto ano, o quinto e o sexto junto.
Eu acho que tem que rever isso aí, o nosso secretário de Educação, e quando rever, e sabemos que tem colégio que tem 6 alunos numa série, e junta mais 7 da outra, para poder ficar 2 séries, para não trazer, numa sala só para não trazer para o local onde, mais longe um pouco, para ficar numa sala que tem um aluno suficiente. Nós sabemos que é muito ruim o multisseriado, só vem para prejudicar o município. Se eu fosse gestor desse município, eu revia isso aí e, com certeza, eu procuraria uma maneira de acabar o multisseriado, que o multisseriado só faz atrasar os alunos. E eu quero lhe dizer que a educação de Itajuçoca tem que melhorar cada vez mais, como no Brasil inteiro, viu? Muito obrigado. Quem disse que Quer responder? Quer responder. Pronto. Essa resposta que você me deu não foi bem a que eu queria e nem a que o povo estava querendo saber. Porque nós estávamos querendo saber a de Itajuçoca específico. Por que Itajuçoca? Eu só vejo que as pessoas, principalmente vocês, da base, ficam defendendo. Está melhor, a educação está melhor, o colégio tal foi inaugurado, o colégio tal foi reformado, o colégio do Retiro foi inaugurado, da Caiçara foi inaugurado, está certo. Está bom o ensino para os nossos filhos. Estão perguntando onde é que estuda o filho do gestor, os filhos do gestor estudam onde? Estuda onde? Porque se a escola está boa, por que os filhos deles não estudam no município? Essa é a pergunta que muitos estão fazendo. Meu filho, a meus filhos. Então, o que acontece? Se a escola está boa, não teria necessidade de levar para Itapajé, porque é bem aí, está dentro do Brasil. Então, é o seguinte, se a escola é boa para o meu filho, deveria ser boa para os filhos dele também. Então, tem muita coisa a melhorar. Essa questão dos seriados aí, de muitos alunos, então vai ter que criar um meio. Porque o que não pode é ficar esse monte de criança junto, estudando de uma maneira que eu tenho certeza que os professores não vão ter como dar aula para todos. Tem que criar um meio, o que não pode é ficar dessa maneira. Entendeu? Com certeza. E eu estive lá. E muito obrigado. Essa pergunta, há muito dia que o pessoal vem e fala. A pergunta é para mim obrigado. ou é para o Roque? Não, a pergunta é porque a fala é do Roque, não é a minha vez. O Roque me permite responder? Pode falar, pai. Pronto, fico grata. Com relação à educação dos meus filhos, eu sou a mãe, eu resolvo junto com o meu esposo aonde eles vão estudar. Isso é uma questão pessoal minha. Não tenho que dar satisfação da minha vida particular para ninguém, certo? Com relação à educação no município de Itajuçoca, eu vejo, sim, um grande investimento na educação do nosso município. Hoje, o nosso município paga o piso nacional dos professores, né? Todo mundo sabe, inclusive, a gente votou aqui na Câmara. A prefeitura paga em dias todos os professores. Nós temos escolas boas, com equipamentos modernos. Isso, sim, é qualidade no ensino. Eu vejo, sim, as formações voltadas para que os professores cada vez mais se capacitem, né? Ou seja, é um investimento, sim. Então, a qualidade da educação do município de Itajuçoca está bem? Está. Mas a educação não se faz só com o gestor. Não é o gestor sozinho que vai fazer a educação. Existe um monte de coisas, né, que talvez você não conheça, porque você não é da área da educação, mas que isso é um processo. E tem vários questionamentos, inclusive essas escolas que a gente está conversando aqui. Né? Mas, né, no meu ponto de vista, os investimentos da prefeitura para a educação, sim, foram bastante significativos. Hoje, os professores são agraciados com a pós-graduação, que muito tempo, muita gente tem gente que ainda está aguardando resposta da Justiça. Por quê? Porque, na época, não foram contemplados. Entraram na Justiça, ainda estão aguardando. Acho que tem gente que já recorreu a isso desde uns 10 anos atrás, ainda não obteve resposta. Graças a Deus, essa gestão já deu a pós-graduação a todos os professores que são pós-graduados, né? Inclusive, tem professor que já está cursando mestrado, ou seja, está investindo cada vez mais na sua educação. Então, eu vejo, sim, a qualidade dos nossos professores, de modo geral, estão se capacitando cada vez mais. As escolas estão em ótimas condições, né? Porque nós vivemos um tempo bem recente que as escolas eram totalmente abandonadas, né? Não tinha um mínimo. E hoje, sim, é
muita coisa é investido, muito recurso é investido na educação. Claro que essa questão dos números é uma questão bem maior que tem que ser discutido com bem mais gente, né? Eu agradeço. Obrigada, Roque. Eu agradeço. Pois não, pode ficar à vontade. Não, vereador, eu sei que é seu tempo, Não, né, ele daqui. tá paradinho, pode ficar à vontade. Tá parado. Agora é bom. A discussão deveria ser mais voltada aí pro seu, e ela tomou outra proporção, mas assim, também não posso, a dona Regina foi muito feliz nas suas palavras, inclusive muita coisa que a senhora falou eu iria cogitar aqui também, mas realmente Tejuçuoca, com certeza a educação, mesmo que a gente faça o máximo, ainda vai ser pouco para o que nós queremos, mas hoje Tejuçuoca, graças a Deus, com essas escolas de tempo integral, tem tido uma melhoria gigante, né? Então a gente vê professores e professoras excelentes, que realmente se dedicam, que se deslocam de uma localidade a outra na sua moto, ou tentam desenvolver jeitos para estar no seu local de trabalho, e ao chegar se dedicam ao máximo. A gente vê a força de vontade desses professores que têm se capacitado cada vez mais, né, têm se evoluído para levar melhor o conhecimento para os alunos de Tejuçuoca. A gente tem bons exemplos de alunos que têm excelentes notas, né, nas provas de Enem, que têm excelentes oportunidades de bolsas em universidades em Fortaleza, e no caso até das filhas do Roque, que estudam fora também, que são alunas que eu acredito que até o 9º ano estudaram na localidade de Umari e Retiro, que eu sei disso, ali entre Umari e o Retiro ali, e elas têm um bom desenvolvimento hoje na área das faculdades delas, porque elas tiveram uma boa base, né? Então, e Tejuçuoca já tinha uma boa base, e hoje ela está cada vez melhor. O que a dona Regina falou foi muito bem explicado, que realmente o Tejuçuoca tem investido, além dessa questão da melhoria para os professores, também a melhoria nas estruturas, e, consequentemente, o resultado é bons resultados aí com os alunos. Eu agradeço a todos que compartilharam comigo. Eu quero falar um pouco a respeito minhas duas filhas, e que estudaram da alfabetização do pré até o 9º ano. Uma concluiu no Mariquiti até o 9º ano. Devido a esses multisseriados, do 6º ao 7º, do 7º ao 8º, aí teve que vir para o Retiro, no qual a Letícia concluiu o 9º ano no Retiro, e graças a Deus, a minha filha diz: pai, eu jamais quero fazer uma faculdade particular. Eu vou conseguir nota pelo Enem para eu estudar na escola pública, nas universidades públicas. E eu tenho uma que, graças a Deus, está hoje na Unilab, e a gente vê, nesses últimos anos, os alunos que vão para a avaliação do Adriano Nobre é do 9º ano de Tejuçuoca. E aí, significa que a escola pública de Tejuçuoca não está tão ruim, porque vários e vários alunos do 9º ano estão conseguindo ser avaliados e entrar no Adriano Nobre. E entrar no Adriano Nobre, meu povo, não é fácil não. Não é fácil não. Eu digo porque é o seguinte, tem que ter nota boa, e quando está lá o negócio é pesado. É pesado, eu digo porque eu tenho uma adolescente em casa, e quem sabe o quanto é pesado é que tem uma adolescente estudando no Adriano Nobre, como é pesado. E se ela não tiver força e vontade de vencer, desiste no meio do caminho. Viu? E quero dizer, meu amigo, que eu faço o convite, e no dia que você puder ir mais lá do São Bento, eu quero ir. Não, eu quero só tirar a dúvida, se realmente... Não, hoje não, porque eu tenho outros compromissos. Mas eu acho que a pessoa lá não falou como é que é feito, tá entendendo? Eu acho que lá é muito seriado também. Meu muito obrigado, desejo boa tarde a todos, e meu muito obrigado. Bom dia. Concedo agora a palavra ao vereador Gerlano. Bom dia a todos os colegas da casa, bom dia a todos os ouvintes. Quero mandar aqui um abraço a todos os comerciantes feris ali da cidade de Itapajé. Um abraço a todos vocês aí que sempre acolhem a gente com muito carinho. Aqui vai o meu abraço a todos vocês. Sobre a fala que o Roque falou, já falei quase tudo que eu ia falar aqui, mas vamos continuar, né? Que o negócio está bom, então é bom falar.
Já que a escola de Itajuçuoca está excelente, e como a colega vereadora respondeu, até com um semblante de ódio, porque foi perguntado onde os filhos estudavam, essa pergunta é uma pergunta, vereadora, que tanto qualquer eleitor pode fazer para mim ou para a senhora, seja lá por quem foi, que não é uma pergunta particular, é uma pergunta porque nós somos pessoas públicas e eu tenho fé em Deus e pode ter certeza que a sua vida pessoal e a vida pessoal do seu esposo não me interessa, assim como a minha também não interessa, mas a vida pública nossa interessa a todos os eleitores. E a gente sabe que a escola de Itajuçuoca está a desejar. E aqui eu sou sincero em dizer, não vou passar pano para ninguém não, porque todo mundo sabe. E se um dia, permitido for, eu tiver um poder maior na política, uma das coisas que eu quero criar é um projeto de lei que aonde o gestor dominar, seus filhos têm que estudar ali, porque se seus filhos estudar, que ele quer uma escola de qualidade para o seu filho, com certeza vai chegar ao filho dos eleitores. Não é assim, vereadora? Porque se a escola está boa, por que eu vou tirar meus filhos para estudar fora? Então, se a escola, que nem o colega Fábio falou, tem vários professores, sim, capacitados, que merecem que a gente tire o chapéu, levanta cedo, dorme tarde, planeja os seus trabalhos, de excelente... não posso nem dizer a pontuação que tem esses profissionais, porque eu tiro o chapéu para todos eles, às vezes até doente, fazer esse trabalho. São pessoas que fazem com carinho, com amor, com dedicação, mas a gente sabe que o município tem muitos professores, que eu não vou citar aqui, mas uma hora eu acredito que vai ser citado, que hoje recebem no município, mas que também não estão prestando o seu papel nas salas de aula. Inclusive, tem muitos que a gente não sabe nem onde é a sala de aula. E outros que estão aqui contratados como cuidadores, que muitas vezes não são capacitados ainda nem para ser cuidadores, que estão em cargo político, porque a família votou, porque eles votaram, segurando para a próxima eleição, mas que aqui eles dizem: boa noite, seu Gerlano, eu vim aqui para fazer uma denúncia. Sou cuidador aqui em Itajuçuoca e está acontecendo algo muito injusto. Nós, cuidadores, estamos sendo obrigados a ser professor dos alunos que cuidamos. Está aqui a denúncia. Temos que planejar a aula para eles, sendo que nem dia para nós planejar temos. Planejamos em casa, no tempo que nós temos. Somos obrigados a ir para essas formações. Se não formos, levamos falta e é descontado no nosso dinheiro, que é apenas R$ 740 para quem trabalha um tempo, né? E outras pessoas não saberá que você leu a mensagem. Aqui já é outra parte. Então está aqui a denúncia. São denúncias feitas por eleitores, não sou eu não. Aqui eu não identifiquei o número do telefone da pessoa, nem a pessoa, porque eu não faço isso, mas são cuidadores que estão dizendo, não é só uma, já recebi várias, mas eu salvei essa em especial, porque a gente não tem tempo de ler todas. Mas estão sendo cuidadores e estão tendo que trabalhar como professores, são obrigados, são palavra deles, não são minhas. Não, entendeu? Uma pequena parte. Pois não. Mas se a pessoa ela trabalha como cuidador, ela precisa participar de formações para que ela se capacite para cuidador. Eu acredito que o cuidador, nobre colega vereador, acho que o cuidador ele precisa se especializar e não que ele vá dar aula ao aluno, né, até porque talvez ele não tenha formação para ser professor. Mas acredito muito que ele precise elaborar algum planejamento ou algumas atividades para que ele exerça com o aluno que ele está cuidando. Até porque, nobre vereador, o cuidador não é só para estar pastorando o menino para ele não subir numa cadeira, né? Para ele não fazer uma pirueta, para ele não se machucar. Eu acredito muito que o cuidador ele deva realmente preparar alguma dinâmica e realmente se planejar para fazer alguma atividade com a criança, para que, além de pastorar a criança, além de cuidar da criança, ele venha a trazer um pequeno desenvolvimento para o aluno, mesmo não sendo um professor. Eu acredito que esse cuidador ele não foi feliz com essa questão de
de dar aula. Não é dar aula, talvez seja uma preparação para ele fazer uma dinâmica com a criança. Até porque você passar um período inteiro com a criança apenas pastorando ele, correndo atrás, eu acredito que não seja o ideal ou a função de um cuidador. Mas, enfim, entendo essas denúncias que você recebe, mas vejo algumas lacunas, né, se é que me entende. Né? Então, vale ressaltar essa questão se realmente é para o cuidador ser o professor ou apenas desenvolver alguma atividade para ele, ali, junto com a criança que ele cuida, desenvolver. Obrigado, vereador. Concordo, em parte, com o senhor. Sim, essas pessoas precisam, sim, ter algumas formações. Formações de como lidar com essas crianças que são laudadas. Mas o professor é o professor que está em sala de aula. Eles têm que ter formações, ter preparo para cuidar da criança, porque a gente sabe que cuidar de uma criança hoje com algum transtorno, algum problema de saúde, não é fácil muitas vezes nem para a mãe. Por isso que foi criado esses cuidadores para poder dar uma assistência melhor ao professor. Outra coisa que se fala aqui é a questão do desconto ou não desconta, que já foi muito relatado que eles trazem essa demanda para nós. Se tem que fazer essas formações, que deveria ter um acompanhamento do município, ajudar, deslocar essas pessoas, porque a gente sabe que R$700, às vezes, que uma cuidadora dessa ganha, já é para sustentar as suas famílias. A gente sabe que é isso. Graças a Deus que muitos estão ganhando, porque é ruim que não ganhasse nada, mas que também tivesse, rapaz, vai ter, amanhã vai passar um carro na região da Barra, vindo do Monte Carmelo até o Retiro, colhendo as pessoas que são cuidadoras para fazer essa formação. A formação essa de cuidar das crianças, de cuidar como lidar com as crianças, entendeu? Quem dá aula, quem prepara, até onde a gente sabe, é o professor, porque eles estão lá para isso. O cuidador é para cuidar da criança, para dar uma assistência melhor ao professor. Pois não, vereador? Não, nada contra a sua ideia, até porque eu acho louvável e até para reforçar. Mas as formações, segundo eu são no município com todos os formadores ao mesmo tempo. Mas eu acredito que seja no mesmo horário. As formações são assim, né? Os cuidadores da Barra do Castoré Jardim, eles têm o dia de vir, né, aqui para o município. Realmente a gente sabe que tem gastos, né? Mas assim, toda função é assim. Eu trabalhei com o Dr. João Neto aos meus 19 anos de idade, eu recebia um salário mínimo, que era o meu primeiro meu trabalho, e eu tinha que pagar as passagens para mim ir para Fortaleza e voltar. Eu acredito que todo trabalho tem isso, mas com certeza sou de acordo, apoio a sua ideia de que os cuidadores também, como todos os outros profissionais, recebam esse cuidado, que futuramente tenha esse transporte para trazer eles para essas formações. Concordo também. Só para, se me der a oportunidade de falar, para explicar essas formações, né? Pelo que eu sei, já são divididas por região. Inclusive, a região do Castoré, eles fazem lá no Retiro, na escola do Retiro. Já para facilitar, né? Aí eles já fazem assim, separado. E só sede. Vai a psicóloga, os coordenadores, os responsáveis. Isso, para ficar mais próximo, né, deles. Pronto, obrigado a todos que fizeram parte da minha fala. Então, essa é a fala que a gente fez. O que eu quero pedir em cima dessa fala? Que seja dado uma atenção a esse povo, ver realmente o que precisa para ser atendido melhor essas crianças e os cuidadores, né? Ver o que está acontecendo com eles, porque eu acredito que eles estão sentindo alguma coisa para poder estar fazendo essa denúncia, não é isso? Agora, vamos pular da educação para algo que sempre o gestor disse que é em prioridade, que é a nossa educação, como é a educação, não, como é a nossa saúde de Tejuçuoca. A gente viu aqui no Tejo Bode que foi conseguido vários transportes para a área da saúde, graças a Deus, eu fui um que aplaudi pelo bem feito à comunidade, né? Mas aqui nós recebemos outra denúncia, nobre vereador. Boa tarde. Domingo, no hospital, a carne de porco estava estragada para os funcionários. Os pacientes que vão para Fortaleza têm que parar várias vezes para colocar água no radiador dos carros. Cadê os carros novos?
Agora eu pergunto, junto a essa pergunta da pessoa, fizeram uma festa no Terro Bode, fizeram praticamente um comício no Terro Bode, falando desses carros. Eu estava acompanhando pelas redes sociais algumas partes, e fiquei muito feliz de ver esses carros chegando no Itaiguçuoca, porque a gente vê que uma das coisas que está mais caro hoje, não só no município de Itaiguçuoca, mas no Brasil inteiro, é essa questão de saúde. E o que é que adianta que nós estamos fechando quase 2 semanas que esses carros chegaram no município e o povo se questionando, cadê os carros, que não foi ainda distribuído nas localidades de saúde, nos departamentos de saúde. Eu estou aqui agora, acabou de uma pessoa me pedir um carro para levar uma senhora para o hospital em Fortaleza, porque infelizmente não tem um carro à disposição no hospital de Itaiguçuoca. Acabei de receber uma reclamação de outra localidade do Venâncio, onde também ficou a desejar a questão de um atendimento de uma senhora que está grávida, onde o rapaz fez uma reclamação sobre o médico, que já botou essa mulher para Fortaleza, a mulher tinha que ficar em observação no hospital, e ele botou para casa e não sabe o que faça. Eu pedi até o nome do médico para a gente tentar ver e apurar, mas ele ainda não me passou. Então aqui são as reclamações, não minha, mas do povo de Itaiguçuoca. Porque todos aplaudem, que nem ele mesmo disse em redes sociais, que nós da oposição, mesmo que não aplaudisse, ficasse calado. Mas não tem como ficar calado quando o povo está trazendo as demandas para nós falar. E nós somos funcionários desse povo. E nós aplaudimos sim, quando é algo que temos que aplaudir. Eu não posso dizer aqui que a educação de Itaiguçuoca está a 1000, que não está. Eu não posso dizer que a saúde de Itaiguçuoca está a 1000, que não está. A gente sabe, principalmente nós da oposição, que tem que tratar com nossos recursos pessoais, que não está barato cuidar da saúde. Nós temos que pagar pessoas para estar conseguindo cirurgia, exame e inúmeras outras coisas essa que o município teria que cobrir. Esse é o meu relato hoje para você, esse é o meu pedido a todos os vereadores que venham fazer parte, que nem o Roque fez um convite para nós em São Bento. Vamos fiscalizar junto com a gente, vamos lá ver, e vocês vão ver que tudo que a gente traz para essa casa são... 2 minutos, vereador. São que as pessoas... Soltou? Como eu falei na outra vez, existem professores e outros profissionais que muitas vezes reclamam, mas não tem coragem de ficar na frente da lente ou então vir em público e reclamar, porque diz que são perseguidos. Perseguidos. Quantos professores não já chegaram para mim e disseram, rapaz, essas reformas que estão fazendo Fajuta aí, é por Fundef, por rateio, não chegar nada para nós. Mas eles deviam também ter coragem de falar, porque eu tenho certeza que o prefeito e nem ninguém vai engolir ninguém, não. Porque existe regra e lei para todo mundo. Assim como na saúde as pessoas denunciam, mas ficam com medo. Eu não sei o que é que tem, que é esse medo enorme, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. E para finalizar, só pedindo ao carro do lixo, que passa em Caiçara 1, que faça a rota a pedido dos moradores de lá, a rota que o outro antigo fazia, porque uma senhora que é acamada, fica com muitas fraldas em sua residência ali, precisa que seja colhida, e ela pediu para a gente fazer essa fala aqui, para que esse carro passe na rua, para fazer essa colheita. Eu acredito que todos sabem qual é essas rotas ali, né? A primeira rua após a praça, à direita. Essa é a rua que ela pede que esse carro colha o lixo. Aqui fica o meu agradecimento, primeiramente a Deus e a todos os ouvintes e a todos os colegas da casa que fizeram parte
da minha fala e também aqueles que não fizeram. Um abraço e que Deus abençoe. Agora vou me ausentar um pouco aqui para ficar com a palavra. Bom dia a todos os presentes, nobre vereadora Letícia, vereadora Regina teve que sair, nossos nobres amigos. Quero aqui primeiro saudar também os nossos ouvintes, né, que sempre estão nos acompanhando aí nas nossas redes sociais. Hoje quero aqui saudar e parabenizar uma pessoa que tem uma grande, podemos dizer, influência para que Itajuçuoca tenha se tornado o município de Itajuçuoca, a nossa emancipação política, uma pessoa de história na política de Itajuçuoca, um grande cidadão, doutor Dimas Forte, quero aqui parabenizá-lo, empresário, advogado, uma pessoa da minha grande estima. Parabéns, doutor Dimas, saudá-lo aqui. Primeiro aqui, pessoal, Colega vereador, uma parte? Pois não. Aproveitar e desejar também aqui parabéns ao doutor Dimas, um dos fundadores aí de Itajuçuoca, um cara que tem uma história política gigantesca, já foi político em Itapajé, na época que Itajuçuoca ainda era Itapajé, né, ajudou a fundar Itajuçuoca, foi político aqui em Itajuçuoca, tem uma grande contribuição, não só na política, mas também como cidadão, né, e a gente só tem a agradecer a ele por tudo que ele faz e pelo bom ser humano que ele é, que já fez muita coisa boa, né. Parabéns, doutor, que Deus abençoe o senhor e toda a sua família. Continuando, o doutor Dimas com certeza é uma pessoa que tem uma grande estima pelo povo de Itajuçuocanense. Pois não, vereador? Vereador, eu queria só também parabenizar aqui o doutor Dinho pela passagem de seu aniversário, né? Que Deus dê muita paz, muita saúde a ele, né? Ele já foi aqui vice-prefeito do Itapajé, né? Itajuçuoca, né? Claro que na época Itajuçuoca pertencia a Itapajé. Ele também já foi vereador aqui nesta casa, foi o primeiro presidente aqui desta casa, foi o doutor Dinho, primeiro presidente da Câmara aqui de Itajuçuoca, foi ele. Doutor Dinho, que Deus dê muita paz, muita saúde ao senhor. Que Deus lhe abençoe, certo? Com muita saúde, mais uma vez, doutor Dima. E muito obrigado. Pois não, vereadores. Continuando aqui, minhas palavras, eu quero aqui apenas trazer algumas boas notícias, hoje especificamente, aqui para nosso distrito de Retiro, né? Que essa semana, acho que ontem ou antes de ontem, tivemos aí, vimos aí nas redes sociais do nosso prefeito Britinho a questão de uma reforma no colégio, na quadra do Colégio do Retiro e algumas adequações no nosso colégio que já há um bom tempo necessitava, que é a questão de acessibilidade. Pois não, vereador? Posso falar? Pode. Rapaz, aqui, vereador, obrigado pela parte, primeiramente. Você tocou em algo importante, porque 10 minutos não é suficiente para a gente fazer todos os relatos, vereador. Não sei se você está sabendo. Uma das coisas que a gente tem, eu queria a atenção de todos os colegas, uma questão que a gente tem sempre fiscalizado e visto nas escolas é a questão dos extintores. E os extintores, quando tem, está vencido e muitas vezes não tem, colega vereador. Eu não sei se você ficou sabendo, mas no dia 3/9, teve um vazamento de gás na Escola do Retiro. Quem não, sabendo não. Dia 3/9 teve um vazamento de gás, onde teve que botar as crianças para ir em casa por conta desse vazamento que teve no bujão, entendeu? Aqui tem a nota do gestor, entendeu? Onde ele fala que, se me permitir, vou ler aqui para o senhor. Passando para avisar que hoje terá aula só até às 11 horas, devido o fogão ter apresentado um problema de vazamento e não teremos como fazer o almoço. Quer dizer, graças a Deus que o vazamento deu para se ver e ser resolvido sem nenhum dano maior, né? Mas se Deus o livre, isso vem acontecer um problema, a gente sabe que uma das coisas que às vezes não dá para salvar, mas é o primeiro socorro de quando se tem um incêndio, é a questão dos extintores. Voltando ali no Tejo-Bode, eu achei incrível a questão dos extintores encostados dos chiqueirinhos dos animais. A gente sabe que praticamente ali não tem o que incendiar, mas por segurança é obrigado. E numa escola onde faz almoço, tem bujão de gás junto com fogão, e muitas crianças, muitos professores, muitas pessoas, eu acredito, colega vereadora, que vocês, como as prerrogativas que têm,
eu peço a vocês que nos ajude a cobrar isso do gestor para logo em seguida colocar isso, principalmente nesses colégios que já vem sendo reformados. Muito obrigado pela parte, vereador. Pois não, vereador, com certeza vai ser um pedido aqui que vai ser reforçado, que nessas adequações que irão ser feitas, a gente já coloque aí lá nesse colégio esses extintores. Falar aqui também de mais uma notícia boa que chegou, nosso grande deputado e parceiro Danilo Forte, assinando aí mais um convênio com o povo de Itajuçuoca, com o município de Itajuçuoca, na questão de asfalto. Acho que da sapiência aqui, todos sabem o compromisso que o deputado Danilo Forte tem com o povo de Itajuçuoca. E aí mais uma conquista para esta população. E aí queria entrar em alguns assuntos que já foram... Pois não, vereador? Também, vereador, dizer também que as reformas do nosso calçamento lá do Retiro já foi começada ali já pela VAS, já foi começado já, se Deus quiser, já chega ali onde a gente pede tanto, que é no professor Alberto, e ali também ali em redor do campo, se Deus quiser já chegar, que já começou lá, o da VAS já foi concluído já, a reforma lá, onde estava estragado, né, o calçamento já foi feito já. Grande importância, vereador, se Deus quiser vai ser feito. E eu queria ser até um pouco mais otimista. Queria até pedir aqui, como já foi feito o requerimento, queria ser um pouco mais otimista. Vai que Deus toca no coração do nosso prefeito, e aí essas ruas a gente estejam elas todas asfaltadas, né, ali no Retiro, naquela rua do Alberto, em algumas outras ruas, com certeza seria uma grande melhoria para nosso distrito. É um pedido que já foi feito e a gente reforça aqui para que esses asfaltos que estão chegando no nosso município consigam vir ali para o nosso distrito e sejam algumas ruas lá asfaltadas. Eu quero aqui falar do que já foi dito nessa sessão hoje, da importância do Centro de Atenção Psicossocial que está prestes a se tornar a realidade do nosso município, que é o nosso CAPS, que vem com certeza dar uma assistência aos tratamentos dessas pessoas, questão de tratamento com psicólogo, psiquiatra, fisioterapeuta, toda uma assistência na saúde dessas pessoas que tanto necessitam, que nós sabemos que temos ainda essa falha, porém, temos muito trabalhado, a gestão tem muito trabalhado para diminuir as demandas nesse quesito, né? Nós temos duas equipes, salvo engano, rodando todo o município, com psicólogo, psiquiatra, com fisioterapeuta, rodando no município, e agora com esse CAPS no nosso município de Itajuçuoca, com certeza, vem a fortalecer cada vez mais essa situação no nosso município, diminuindo aí essas filas de espera por consultas e os demais que nós sabemos que ainda temos muito a melhorar. No mais, eu quero aqui também passar um aviso aos produtores rurais do nosso município, que foi dado um início, né, vai estar sendo dado um início ao cadastro do Garantia Safra, né, vereador Dedé? Vamos ter equipes em cada localidade. Peço a todos aí que se puderem, entrem nas redes sociais da Prefeitura, da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, e possa ver que já foi... Pois não, vereador? Está sendo divulgado em todas as redes sociais, quem acompanha aí, e até quem ainda não está, é só procurar divulgar também junto para que aconteça um cadastro no município em todo, para quando for na hora que for para ser a distribuição, todo mundo está com seu cadastro atualizado. Pronto. Colega vereador, só uma parte, colega, queria que você visse com o gestor aí, com o secretário de Agricultura, sobre os CAF, né, que foi feito, disse que foi mandado 40 para lá para a Imates de Tapajé, e não teve mais retorno, e hoje a secretaria não está tendo quem faça o CAF, né, o povo hoje tem que procurar uma entidade, precisa se associar, pagar e tal, nem todo mundo tem condição, eu não sei vocês, mas eu sei o tanto quanto a dificuldade do dinheiro, né. Com certeza, vereador Show. Mas até onde eu sei, na secretaria tem uma pessoa, agora você tem esse trâmite, né, que a gente depende da Emates, né, da Emates em Tapajé, e às vezes dificulta um pouco, mas na secretaria nós temos uma pessoa lá responsável para essa questão de fazer o CAF do município. Às vezes atrasa um pouco porque não depende só daqui, né,
até semana passada não estava não, eu fiz um lá já. Aí, não, mas tem uma pessoa pegando, tem, viu? E aí, na Emates... Colega vereador, pega a documentação, manda para lá, foi 40 e não teve mais Pronto, retorno. justamente. Mas aqui na prefeitura está sendo feito o serviço. Na Emates é que a gente tem que cobrar, que isso aí não é um órgão que não depende do município, né, e nem de nós. Na Emates é que está enganchando um pouco. Mas no mais, apenas avisar aqui também a questão desse cadastro Garantia Safra, que está em todas as redes sociais e os locais onde vão ser feitos os cadastros, que a população em si possa divulgar para que mais e mais pessoas venham a ser beneficiadas e que possam ser, a gente ter uma logística bem melhor nesse ano de 2026 que vai vir, né, que esse Garantia Safra é pro próximo ano. No mais, meus amigos, quero desejar aqui um bom final de semana a todos, um bom dia a nossos nobres colegas e que seja um final de semana em paz. E mais uma vez reforçar ao povo de Itajuçuoca que o mandato deste vereador está aberto a todos e a todas do nosso querido município de Itajuçuoca. Muito obrigado. Não. Projeto de indicação número 24 do 2025. Indica ao Poder Executivo Municipal que amplie a assistência aos criadores do município, oferecendo incentivo, apoio técnico e acompanhamento especializado. Esse projeto de indicação é do vereador Gerlando, está em discussão. Vai discutir? Então pode botar em votação, né? Então o projeto de indicação está em votação. Em votação. Aprovado. Projeto de lei número 22, 2025, do Legislativo. Concedo título cidadão tejuçoquense ao senhor Francisco de Assis Matos Silveira. O Fabinho teve que dar uma saída, mas ele pediu que botasse em votação. Ele está em discussão e em segunda votação. Ninguém vai discutir, então está em votação. Jorge. Roque. Em votação. Aprovado em segunda votação o título cidadão do vereador Fábio Godinho. Projeto de lei número 23, 2025. Disponha sobre a preservação e proteção das árvores localizadas nas vias públicas, praça e demais logradouros no município de Itajuçuoca e da outras providências. Este também é do vereador Fábio Godinho, está em discussão e em segunda votação. Vai discutir? Não. Então não tem discussão, está em votação. Regina. Em votação. Aprovado. Projeto de lei número 25, 2025 do Legislativo. Disponha sobre a instituição das homenagens municipal aos professores aposentados no
âmbito do município de Tejuçoca e da outras providências, recebido e enviado para as comissões. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado a sessão.